Tem quanto tempo? O que eu faço aqui? Estava com uma palavra para falar e me veio uma outra palavra que também estava por aqui. Eu falei, meu Deus, estou numa dúvida cruel aqui, mas eu acho que o Espírito está me direcionando para essa palavra. A gente tem falado sobre Jesus, vocês estão falando. Eu cheguei pela manhã e já estavam falando sobre esse olhar para Jesus. Então eu vou seguir nessa linha, mas falando sobre missões. Para mim é um prazer estar aqui com os irmãos e poder rever alguns queridos que há tanto tempo eu não via. É realmente um prazer muito grande. E é um prazer também poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem me ensinado. O desejo é de que os irmãos possam ser edificados. Quem é missionário aqui? Levanta a mão. Então deixa eu explicar algumas coisas que vocês não entenderam ainda. O missionário é uma pessoa que tem uma missão, seja ela qual for. O missionário de Cristo é alguém que cumpre com a missão que Cristo deu. Qual foi a missão que Cristo deu? Fazer discípulos de todas as nações. Isso é para todos, amém? Então todos somos missionários. E na verdade a gente tem uma missão, não são missões. A missão é fazer discípulos. Missões é o conceito teológico que faz relação com tudo aquilo que diz respeito à missão. Não tem nenhum problema com a palavra, com o termo, desde que você entenda que é apenas uma missão. Não existem várias missões. E o problema de algumas igrejas é que elas abraçam várias missões e esquecem da missão. E o Senhor nos chamou para uma coisa só. E é sobre isso que eu queria tratar com vocês. Vou tentar unir aqui as duas palavras que eu queria dar e puxar e cortar de um lado e estender do outro. Vamos ver o que é que o Senhor vai nos mostrar. Mas é muito importante que a igreja entenda isso. Existe uma máxima que diz assim: missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. Então você é um missionário. Por muito tempo a igreja transferiu essa responsabilidade para aquele que é chamado de missionário. E aí parece que só ele tem a responsabilidade da missão, ninguém mais tem. E essa consciência é muito importante. Eu lembro que há um tempo atrás, um pastor, numa reunião de líderes de grupos, ele disse assim: cada líder de grupo é um pastor. E essa palavra tão simples fez uma diferença enorme na minha vida, no meu entendimento do que era ser um líder. É ser um pastor. Então o foco muda para uma pessoa só, e agora nós temos um grupo de pastores. Porque pastor é quem cuida de ovelha. Você cuida de gente, você é um pastor. E talvez a sua função para o corpo todo não seja essa, mas para um pequeno grupo é essa. Então você é missionário. Você precisa sair daqui levantando a mão. Todo mundo aqui é missionário. Todos nós temos uma missão. Aquele que acabou de se converter tem uma missão. Essa missão é para todo discípulo de Jesus. É de reproduzir, outro de fazer discípulos também. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Não é uma pergunta minha, é uma pergunta do John Stott. Ele pergunta assim, eu tinha isso no slide, mas o slide não deu certo aí, então me perdoe, foi culpa minha, meu irmão, não foi culpa sua não. A pergunta é: missões é a base para a Bíblia? Ou a Bíblia é a base para missões? Deu para acompanhar? Missões é a base para a Bíblia, para a existência da Bíblia, ou a Bíblia é a base para missões? Quem acha que missões é a base para a Bíblia, levanta a mão. Todo mundo com medo de arriscar. E quem acha que a Bíblia é a base para missões, levanta a mão. Na verdade, ambas estão corretas. É uma pegadinha aqui, né? Eu pedi para vocês escolherem. Mas há uma relação de codependência entre essas duas afirmações. Eu sei que eu preciso fazer missões por causa da Bíblia, mas o propósito de Deus ao criar a Bíblia era essa missão. Era para que essa missão pudesse ser cumprida, pudesse ser facilitada, pudesse ser viabilizada. Porque a Bíblia, do início ao fim, trata dessa obra redentora de Cristo. Cristo, redentora do homem. É Cristo redimindo o homem. Esse é o propósito de Deus. Então, o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto? Eu queria começar do Antigo Testamento, porque normalmente quando a gente fala de missões,
a gente tem a tendência de achar que Jesus criou algo novo. Isso nunca tinha acontecido antes, aí de repente Jesus fala: olha, eu quero que vocês preguem para o mundo inteiro. Como se fosse uma novidade, lá de Mateus 28. Mas vamos para Gênesis 1. Se puder me arrumar esse pedestal, só para eu poder manusear aqui a Bíblia. Tá bom. Não tem problema não. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 26 ao 28, tem um texto que é muito conhecido para todos nós. Diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Deus está dizendo que o homem deve encher e subjugar a terra. A terra devia ser cheia de homens, de mulheres, de seres humanos, à imagem e semelhança de Deus. Esse era o propósito de Deus. Não era uma parte da terra, mas era a terra inteira, toda a terra. O homem perde a imagem de Deus, e para resgatar esse propósito, Deus faz uma promessa, é a promessa de que Ele enviaria Cristo. Ele faz essa promessa já no capítulo 3, no versículo 15, quando Ele diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Ele está fazendo a promessa de Cristo. Essa promessa tem a ver com Cristo. E há ainda uma promessa que para nós é oculta. É uma promessa que está em Gênesis 5. Gênesis 5 é uma genealogia. E os nomes em hebraico, eles têm um significado que, para quem entende hebraico, ele é muito claro. Para nós não. Mas essas figuras pivotais na genealogia, a mosquinha aqui na minha cara, brigando com ela. O significado desses nomes nos aponta para uma mensagem. Por exemplo, Adão significa homem. A genealogia começa falando de Adão. Sete significa apontado, determinado. Enos significa mortal. Cainã significa desgraça, pena, aflição. Maalalel significa o santo Deus. Jered significa descerá. Enoque significa ensinando. Matusalém significa sua morte trará. Lameque significa desesperado ou sem esperança. E Noé significa descanso ou conforto. E quando você une esses nomes, você tem uma mensagem que diz assim: ao homem está determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que sua morte trará ao sem esperança o descanso. Graças a Deus, já estava lá. Deus já tinha criado um plano para isso. Em Gênesis 9, depois do dilúvio, quando Noé sai da arca, Deus diz para Noé a mesma coisa que disse para Adão. No versículo 1 diz: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Essa era a ordem de Deus. E essa ordem é descumprida no capítulo 11, quando os homens se levantam contra Deus. E no versículo 4, nós estamos no episódio de Babel. Diz assim: depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Era o oposto do que Deus tinha dito. E a resposta de Deus, a solução de Deus para isso é imediata. No versículo 7, Deus diz: venham
desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Obrigado. Valeu. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. O propósito de Deus tinha a ver com isso. Deus queria alcançar toda a terra. Não eram só alguns. Isso se repete com Abraão. Em Gênesis capítulo 12, diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Estamos aqui um missionário, recebendo um chamado. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O plano de Deus era esse: era que todos os povos da terra fossem abençoados. De Abraão veio Isaac e Jacó, que foi chamado Israel, e nasceu o povo de Israel, que deveria ter sido luz para as nações. Mas ao invés de cumprir o seu papel de luz para as nações, Israel se fechou. Israel não se misturava com o mundo, se misturava apenas com as práticas pagãs do mundo. Era o povo de Deus, que não abençoava ninguém, só eles mesmos. E olhe lá, quando eles mesmos não entravam em conflito entre eles. Eles estavam mais preocupados com seus interesses, com seus conflitos, com as suas conquistas, do que com aquilo que Deus havia colocado para eles. Em Abacuque 2, há uma promessa interessante. Abacuque 2,14 diz assim: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Como é que a terra pode se encher do conhecimento da glória do Senhor, se não há alguém que vá? Sem missões, como seria possível? É possível? De que forma? Os sacerdotes precisavam sair, os sacerdotes precisavam fazer o papel deles, de ser bênção para as nações, de falar daquele Deus que era o único Deus verdadeiro. Como é que Deus resolveu esse problema? Deus enviou perseguições, tribulações e cativeiro. E Deus tirou o povo de Israel, de dentro de Israel, espalhou o povo de Israel por outras partes do mundo. Então vem Jesus, profetizado em todo o Antigo Testamento. E sobre Jesus, Davi diz, num dos seus salmos proféticos, no Salmo 22, no versículo 26, ele diz: os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão, que vocês tenham vida longa, todos os confins da terra. Isso lembra algum versículo para vocês do Novo Testamento? Até os confins da terra. Davi estava falando disso 2, 3 mil anos antes, não menos do que isso talvez. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. E um pouco mais adiante, mais um salmo profético de Davi, no Salmo 72, ele fala disso mais uma vez. No versículo 17, diz: permaneça para sempre o seu nome,
e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Então, essa ideia dos judeus de que o Messias viria só para eles é um grande engano. Sempre foi. Eles nunca quiseram enxergar aquilo que era óbvio, que os profetas que eles aprovavam profetizaram. O propósito de Deus sempre passou por isso. Ele não veio para abençoar um grupo ou uma nação, apesar de ter colocado eles, sem dúvida alguma, numa posição privilegiada. E Paulo fala sobre isso. A salvação vem primeiro para os judeus, depois para os gregos. Eu não faço questão nenhuma de estar em segundo lugar, não devia nem estar na fila. Estar em segundo já estou bom demais. Que seja primeiro para eles. Mas, como eu disse, o propósito de Deus é abençoar todas as nações da terra. Isso significa que Ele quer abençoar o Brasil também. Por isso, missões começam onde você está. Nem todo mundo foi chamado para todas as nações. Começa aqui. Você não é missionário quando você vai para Israel, ou quando você vai para outro país. Isso é coisa que a gente inventou. Isso é coisa de igrejismo, né? A gente criou esses termos e essas gingas, aprendeu a chamar aquela pessoa que sai de missionário, que fica, parece que é só pregador do evangelho. E o que é que o missionário faz? Ele prega o evangelho. Mas nós temos missionários locais, nós temos missionários transculturais. Nós temos os missionários que ficam em Jerusalém, onde se estava, a cidade local, aqueles que vão para a Judéia e Samaria, cidades vizinhas, os que vão até os confins da terra, mas todos têm a mesma missão e a mesma responsabilidade. Então nós temos um segundo momento, o Novo Testamento. Essa história de Israel se repetiu várias vezes. Eles se fechavam como povo, Deus os levava em cativeiro, espalhava eles para as outras nações, eles voltavam, se reagrupavam, depois iam de novo. Isso se repete. Então, Jesus vem, Israel rejeita Jesus, e todo aquele que decide aceitar Jesus torna-se um discípulo de Jesus. E Jesus diz então que os seus discípulos seriam a luz do mundo, o sal da terra, aquilo que Israel deveria ter feito. Você acha que essa coisa de sal é uma inovação de Jesus, ou Jesus criou essa ilustração? Está lá em Levítico. É o sal da aliança. Israel era o sal da aliança, mas esse sal perdeu o sabor. E Jesus está dizendo agora que existe um novo sal da terra. Todo aquele que segue a Ele é esse sal da terra. E a igreja deve fazer e ser tudo aquilo que Israel deveria ter sido, deveria ter feito, e não foi, e não fez. A razão de nós não estarmos no inferno hoje, pela graça de Deus, amém? E a razão de nós não estarmos no céu hoje, é essa grande comissão. Deus nos deu uma missão. Essa é a razão de ser da igreja. Igreja existe para isso. Se a sua vida não vive observando esse propósito, qual é o propósito da sua vida? Você devia estar no céu já há muito tempo. O que você está fazendo aqui? Deus te deixou aqui por uma razão especial. Deus te deixou aqui porque Deus quer que você seja luz. Deus quer que você abençoe todas as nações da terra. Você é igreja. Em Lucas 24, Jesus faz uma afirmação que chama a atenção. Mas tá bom, obrigado. Valeu. Lucas 24, versículo 44. Jesus já havia morrido, ressuscitado, e ele estava agora, depois da sua ressurreição, no seu encontro com os discípulos, trazendo alguns ensinos, mostrando para eles coisas que eles não conseguiam entender antes. E diz assim: e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas
e nos Salmos. E aí preste atenção uma coisa, Jesus está falando da Torá, Pentateuco, os 5 livros da lei. Jesus está falando de todos os profetas, maiores e menores. Jesus está falando dos livros de sabedoria, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. E naturalmente todos os outros livros, os livros históricos, eles se encaixam dentro desses livros, porque essas histórias aconteceram paralelamente. Então o que Jesus está dizendo é: olha, o que eu vou falar em seguida está escrito no Antigo Testamento inteiro. Em todo o Antigo Testamento vocês podem encontrar isso. E o que é isso? Versículo 45 diz: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhe disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer. Está escrito em todo o Antigo Testamento, quer você perceba, quer você não perceba, que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Jesus está dizendo: essa mensagem está em todo o Antigo Testamento, mas vocês só tiveram o entendimento aberto agora. Mas isso não é novo. E a gente segue ainda nesse contexto de ensinos e despedidas antes de Jesus subir aos céus. E nós temos aquele texto de Mateus 28, 18 ao 20, quando Jesus dá a ordem de vão e façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na sequência desse contexto ainda nós temos aquele texto de Atos 1:8. Jesus diz: olha, vocês precisam ir para todas as nações, mas não agora. Espera um pouco. Fiquem, permaneçam em Jerusalém. E vai acontecer algo extraordinário. Vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, onde você está, em toda a Judéia e Samaria, nas cidades vizinhas e até os confins da terra. Então, o poder do Espírito Santo é para isso, para a gente ser testemunha de Cristo em todos os lugares. É para a gente ter essa ousadia, essa intrepidez, essa autoridade. O poder do Espírito Santo não é para você usar os dons do Espírito como se você fosse um X-Men. Aí você usa o dom quando você quer, quando é conveniente. Eu lembro de uma situação de um amigo missionário e pastor, um homem muito experiente, que serviu como missionário muitos anos na Índia e em outros países. E ele falou para mim que ele estava num culto, ele não ia pregar, ele estava sentado com os irmãos, e uma jovem começou a falar em línguas. E ele conhece muitos países, e ele meio que reconheceu aquela língua como um idioma mesmo. E ele não sabia de que país era, mas ele falou: eu já ouvi essa língua antes. E aí ele se aproximou dela e falou: olha, Deus tem um chamado para a tua vida. Eu não sei de que país é esse, mas eu conheço essa língua, e eu vou buscar saber, e eu vou te dizer. E eu acho que Deus quer te usar nesse lugar. Diz que a menina nunca mais voltou, não apareceu mais, porque quer usar o dom do Espírito Santo não para missão, para outras missões, para propósitos diversos, para coisas que estão no coração, mas para a missão, para fazer discípulos, não, para isso quase ninguém quer. Então o irmão quer ter dom de cura para curar a mãe que está enferma, alguém da família, os irmãos da sua igreja. Mas para ir para um hospital público, ficar lá dentro o dia inteiro, curando pessoas e pregando o Evangelho, poucas pessoas falam sobre isso. E aí me assusta, porque onde é que está o coração dessa pessoa? Está nas manifestações espirituais ou está na pregação do Evangelho? Gente que ora o tempo todo pedindo para que Deus opere algum milagre, para que Ele manifeste algum dom extraordinário. A pessoa nunca dá um fruto. O que é mais importante? Qual é a missão? É manifestar dons ou fazer discípulos? Qual deve ser o nosso coração? Será que a gente não está um pouco atrapalhado em relação a isso? Então, na sequência, obrigado pelo água. Acontece algo
também extraordinário. Aqueles irmãos recebem o Espírito Santo e eles começam a falar todos na mesma língua. Na verdade, cada um fala na sua própria língua, mas eles conseguem se entender. Isso é fantástico, porque isso nos remete a Babel. É uma volta. É Deus dizendo assim: olha, eu quero espalhar vocês por toda a terra, para que vocês alcancem todas as línguas. E isso só é possível através do poder do Espírito Santo. Enquanto não tem Espírito Santo, fiquem aí, em Jerusalém, não saiam, não façam nada. Agora o Espírito Santo foi derramado, vão e façam no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo seria aquele que os capacitaria para isso. E aí então surge a igreja primitiva, essa igreja gloriosa que nos inspira e que nos anima e que é modelo para nós em tantas coisas. E a gente lê aquele relato de Atos 2 e de outros trechos de Atos, e o nosso coração se enche daquele desejo de que essa igreja é um modelo perfeito. A gente precisa ser igual a essa igreja. A gente precisa estar junto o tempo todo, precisa ter a comunhão, partir do pão e um só coração. E essa é a missão. E não é a missão. Isso é importante. Isso aponta para a missão. Isso ajuda na missão. Isso é propósito de Deus. Mas não é o propósito. Não é a missão. E a igreja, que no grego é eclésia, que são aqueles que iam para fora, fica dentro. E a igreja de Jerusalém cresce, e é uma bênção, e é tremendo. Para eles mesmo, Deus disse: olha, eu quero que vocês comecem em Jerusalém, e depois partam para a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. E aquela igreja permaneceu em Jerusalém. E a solução de Deus, porque Deus sempre arruma uma solução, não tem jeito, Ele é o mais interessado nisso tudo. A solução de Deus vem em Atos 8, e diz assim: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Aí um monte de gente fala: isso aqui é o diabo. Estava tudo certinho na igreja, o diabo veio para trabalhar. Mas veja na sequência: diz, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Por onde? Pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. É a missão de Deus se cumprindo. E se foi o diabo trabalhando para Deus, de marionete, não tenha dúvida, porque seria coincidência demais. Ele disse: comece em Jerusalém, vai para a Judéia e Samaria. A perseguição fez isso naturalmente, e eles foram até os confins da terra. Quando um pouco mais à frente, os oficiais encontram os irmãos em Tessalônica e dizem: olha, aqueles que transtornaram o mundo chegaram até os confins da terra, chegaram agora em Tessalônica. Era a missão se cumprindo. E aí o tempo passou, a perseguição acabou, e a igreja se acomodou. A gente voltou a fazer aquilo que Israel fez durante tanto tempo, que a igreja primitiva fez no início. Nós nos fechamos, vivemos no nosso mundo com tantos problemas, de gente que já vai para o céu, mas é cheio de problema para resolver. E eu digo essa coisa de gente que vai para o céu, porque uma vez a irmã falou assim: você está indo lá para longe, a gente tem muitos problemas aqui. Eu falei: meu filho, mas você está indo para o céu, aquele povo está indo para o inferno. O problema é muito maior. É muito maior. Então nós temos muitos problemas e queremos resolver todos esses problemas, mas existem coisas mais importantes para a gente fazer. E quando a gente começa a fazer essas coisas mais importantes, parece que as outras coisas vão se encaixando. E dentro desse cenário, o que você pensa que Deus fará? O que Deus fez historicamente, desde aqueles textos do Antigo Testamento? Perseguição, cativeiro, Babel,
perseguição, cativeiro, perseguição, Babel, confusão, gente que não conseguia se entender, que se espalhou. Se o homem não mudou, Deus também não mudou, não tenha dúvida disso. O homem é o mesmo desde aqueles tempos. A gente repete a história. Tinha um professor que me dizia assim: a história é uma sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. É mais ou menos assim. A gente está repetindo a mesma coisa. A gente muda o cenário, muda as roupas, muda a fala, mas a história é a mesma. A gente aprende muito olhando para a história. E a palavra tinha a ver com isso. Não vou me alongar mais, nem vou entrar na outra palavra, que eu acho que eu vou perder um pouco o foco. Mas eu queria animar vocês nesse sentido, a entender missões de outra forma, de uma maneira mais ampla, e abraçar esse chamado. Talvez o seu chamado seja local, talvez o seu chamado seja transcultural. E aí eu vejo alguns irmãos que passam em concurso público para outro estado e ficam brigando para voltar à sua cidade, porque lá ele tem a igreja e tal, e aí é o conforto, as raízes. Ir para um lugar onde ele não conhece ninguém, começar alguma coisa do zero, não. O irmão ainda é concursado, ele acha ruim. Outra cidade, ele está doido para pedir transferência. Ele não enxerga que Deus está dizendo assim: olha, você não foi de um jeito, eu estou te levando do outro. Estou colocando você aqui para você ser bênção. E quer todo mundo voltar. É o sal do saleiro. O sal que dá mão para... é o ajuntamento do sal. É o sal que não salga nada, porque não se mistura. Nosso chamado é outro. E eu penso que o Senhor quer abrir o nosso coração para isso. A gente está falando de olhar para Jesus. Não dá para olhar para Jesus sem pensar em missões, porque missões têm a ver com isso, com mostrar Jesus para o mundo, ser um pouco de Jesus para o mundo, para que essas pessoas possam conhecer o Evangelho, para que essas pessoas possam ver esse mesmo Jesus que a gente vem aqui na frente, que a gente fala, que a gente se emociona, que move o nosso coração, que outras pessoas possam ver isso também. Isso depende de nós. Missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. O Senhor abençoe vocês. Tá. Os irmãos estão pedindo para eu compartilhar um pouco da experiência em Israel. Eu tenho tanta coisa para compartilhar que eu fico... Tá, eu vou falar em português. Shabbat Shalom. É sábado, tem que ser Shabbat. Mas Israel é um desafio muito grande mesmo. Os países do Oriente Médio, da chamada Janela 1040, são um desafio muito grande, porque a maioria deles eles apresentam alguma perseguição em relação ao Evangelho. Israel não é um país que oferece perseguição, mas ele é considerado uma nação hostil dentro das classificações que algumas agências fazem. Isso significa que, por ser um estado judeu, você tem direito de exercer a fé que você quiser, mas você não tem o direito de evangelizar ou de pregar a sua fé. Isso, para a maioria das religiões, não é problema algum, porque a maioria das religiões não fazem isso. Isso é algo que o cristianismo, os seguidores de Jesus fazem porque a gente recebeu essa missão. Então, normalmente, nós somos um problema para eles. E a persistência em pregar o Evangelho pode fazer com que você seja deportado e pode fazer com que você sofra algum tipo de retaliação. Então, é um desafio, tanto a questão da pregação em si, como a maneira como você vai pregar. A complexidade é muito grande. Você tem um país pequenininho, um país que é um pouquinho maior que Sergipe, com 8 milhões de pessoas, com uma diversidade climática dentro do próprio país, com uma diversidade de ambientes, com uma diversidade de povos, de todas as nações, alguns que são turistas e muitos outros que vieram morar definitivamente em Israel. As diferenças dentro do judaísmo são muito grandes.
Existem, por exemplo, judeus ortodoxos que são contra a fundação do Estado de Israel. São israelenses, são judeus, são ortodoxos, são radicais, e eles dizem: olha, o Estado de Israel não deveria existir, e quando o Messias vier, ele vai fazer isso tudo. Então a gente está indo contra a mão de Deus e forçamos a criação desse Estado. E tem outros judeus, também ortodoxos, que são pró-Israel, dizem: não, isso aqui tem que acontecer mesmo, está certíssimo, a gente vai reconstruir o templo de Salomão e todo algo desse tipo. Então é muito difícil você conseguir entender o que cada um deles pensa para poder começar a pregar. É realmente um desafio, além do próprio entrave da língua, que também é um desafio, apesar da maioria deles conseguir se comunicar em inglês. Mas estou tentando filtrar aqui o que eu acho que é mais relevante para vocês, mas tem tanta coisa que realmente fica difícil. Mas a maneira como eu me senti direcionado por Deus para pregar para aquelas pessoas foi a maneira que Paulo usou. Quando Paulo vai naquela região, não lembro qual é a região agora, tem vários ídolos em Corinto, e ele encontra lá o altar ao Deus desconhecido. O que é que Paulo faz? Ele chuta a santa? Não. Ele usa aquilo a favor do Evangelho. É um link fenomenal. Só olha, o Deus que vocês não conhecem, eu conheço. E há uma história por trás desse altar ao Deus desconhecido que não está na Bíblia, mas que os historiadores, como José, por exemplo, explica com muita clareza. E quando você une a história com o discurso de Paulo, você fala: opa, Paulo conhecia essa história. Paulo não estava ali de bobo. Paulo não estava ali adorando aquelas imagens. Ele estava ali tentando conhecer o povo. Quais são os deuses que eles adoram? Qual o comportamento deles? E se fosse a santa, ele diria assim: e essa santa adora aqui Deus? Ele faria essa relação. Em vez de adorar a santa, vamos adorar o Deus que a santa adorava. Mas ele não ia de encontro no entrave religioso. Então eu fiz isso, e havia recebido essa orientação de algumas pessoas também, outras pessoas mais experientes que eu. Então eu tentei estudar um pouco do judaísmo, que para mim era mais fácil por causa da Torá e dos elementos que já conhecia e que eu já gostava de estudar. E tentei estudar um pouco sobre o islamismo também. Eu estava falando para você da situação que eu estava com um homem árabe, e a gente estava conversando. Ele era um colega, uma pessoa muito gente boa, e a gente estava lá no Monte das Oliveiras, ele estava ali conversando um pouco. E a gente está do Monte das Oliveiras, você vê a cidade velha de Jerusalém e você vê a mesquita, a grande mesquita. E ele falou assim para mim: olha, existe uma tradição no islamismo. Se fala que, eu confesso que eu tinha um pouco de temor de falar com os muçulmanos, muito mais do que com os judeus, porque eles eram mais ríspidos e não sei, eu tinha mais medo. E aí ele falou assim: e existe uma tradição que diz que no dia do julgamento Deus vai estender uma corda lá da ponta do templo, da mesquita, até aqui a Monte das Oliveiras. E Jesus vai estar segurando essa corda. Eles acreditam em Jesus, mas eles acreditam em Jesus como profeta. Eles dizem: é um absurdo dizer que Jesus era o Filho de Deus. Deus jamais deixaria o Filho dele morrer numa cruz. Então Jesus era um profeta, só um profeta. Não se pode falar nada mais que engrandeça Jesus. E ele inventa essa história: Jesus já está segurando a corda do outro lado, e o pessoal vai subir lá na mesquita e vai se agarrar na corda, e é uma distância enorme. Ele fala: e quem conseguir se agarrar à corda e chegar em Jesus é salvo, quem não conseguir cair vai para o inferno. Eu falei: eu creio assim também, cara. Aí ele ficou meio assim. Falei: só vai ser salvo quem chegar em Jesus. Não existe salvação fora de Cristo. Ele ficou louco: não falei isso não. Eu falei: você falou sim. Se chegar em Jesus é salvo, se não chegar em Jesus não é salvo. Então, ao invés de tentar desfazer tudo aquilo que havia sido construído, diz: olha, nada disso serve, esquece tudo que eu tenho algo novo. É o cristianismo, com as suas cruzadas e a sua história bárbara. Diz: olha, eu tenho uma fé, é uma fé em Jesus. E os judeus não conseguiam me discernir. Você conhece a Torá,
Você está escrevendo um livro sobre Josué, que é o livro que está vendo aí. Vou começar a fazer propaganda do livro. E eu estava escrevendo lá, eu escrevi o livro lá em Israel. Então eu conseguia discutir, porque eu estava lendo bastante a história de Josué, e é uma história importantíssima, é a história da conquista da Terra Prometida. Então eles pensavam assim: como é que você conhece tão bem o nosso lado e não é judeu? E você segue a Cristo e não é cristão? Eu só fazia crítica ao cristianismo. Eu botava o cristianismo lá embaixo, falava das barbaridades que acontecia aqui, com as igrejas neopentecostais e todo o movimento pagão que existia, e os movimentos em Israel. Os cristãos de Israel são vergonha. Eles saem levando água santa para botar aqui, para trazer para curar a gente. É o óleo do Monte das Oliveiras, coisa desse tipo. Paga 100, 150 shekels. E os judeus, eu conhecia, tinha amigos judeus que trabalhavam lá e falavam: são todos uns bobos, não é nada aqui, não tem nada sagrado aqui. E eles saem comprando tudo. Então essa é a imagem que eles tinham. Então eu mostrava esse lado para eles, eles ficavam sem entender como é que é possível haver uma fé em Deus sem desembocar em religião. E eu tentava mostrar isso para eles: olha, o único tipo de fé em Deus que pode se haver é aquela que não desemboca em religião. Porque se desembocar em religião, já confinou Deus, já reprimiu Deus, já colocou em Deus a imagem do homem, já o enclausurou, já o conformou, já o comprimiu. Se Deus é grande, se Deus é imensurável, como é que a religião diz quem é Deus? Deus é maior que tudo. Não existe religião que caiba a Deus. Então, isso para eles facilitava muito a minha vida, porque eu começava a falar da mensagem do Evangelho e eles não tinham coragem de dizer: você está pregando o Evangelho, você está querendo que a gente vire cristão. Então a gente começava a discutir, e aos poucos eles começavam a fazer as próprias críticas à própria religião. Os judeus faziam as próprias críticas ao judaísmo, e a gente entrava nessa conversa, eu ia mostrando para eles como a religião é um projeto falido do ponto de vista espiritual, e como é bem sucedido do ponto de vista político. Como você tem o judaísmo e como você tem o islamismo ali ao redor, que são religiões poderosas no mundo inteiro, eles vivem em guerra. Como aquela religião que é tão grande não conseguiu resolver esse problema. Então eu ia mostrando como isso não faz sentido. Como tem algo que é mais importante do que a kippah, que é aquele chapéuzinho que eles usam na cabeça. E eles usam aquilo porque eles entendem que é para eles lembrarem que existe alguém acima deles. E ele precisa tratar as pessoas dessa forma, lembrando que tem alguém acima deles. Mas eu via na rua as pessoas gritando umas com as outras, religiosos. Eu falava: de que serve a kippah se você trata as pessoas dessa forma? Não serve de nada. A kippah verdadeira é aquela que está no coração, assim como a circuncisão verdadeira. Mas eu dizia tudo isso com a kippah, porque senão ele ia falar: isso é conversa de brasileira, cultura. Você não usa, está falando que a gente não usa, que a gente não deve usar. Então está fazendo a respeito que vocês creem. Eu até posso usar, mas eu não dependo disso para respeitar as pessoas e para lembrar que existe alguém acima de mim. Eu tenho um pacto com Deus que é maior do que todas essas exterioridades. Então tá. A hora está avançada, mas amém. Eu estava pregando para um jovem e a gente dividiu um apartamento junto em Canana, e eu comecei a pregar para ele aos poucos, e foi logo que eu cheguei em Israel, então eu ainda estava meio amedrontado: como é que eu faço isso, como é que eu começo a pregar? E um amigo judeu messiânico, o judeu messiânico é aquele que crê que Jesus é o Messias, ele me deu o Novo Testamento em hebraico, e naquela altura eu não sabia ler nada de hebraico, eu acabava de chegar, mas eu já tinha aquilo como hábito. Eu falei: vou usar isso aqui na hora. Eu deixei assim em cima da mesa, aí ele passou, olhou e falou: você está lendo esse livro? Eu falei: rapaz, eu me deram, mas eu não sei nem como ler, lê aí para mim. Aí ele começou a ler Mateus, e eu não sei se vocês sabem, mas o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus. É o Evangelho que mais tem citações do Antigo Testamento. Então, para que se cumpra a profecia do profeta fulano, ele vai lá e cita.
Então o judeu lê aquilo, o evangelho começa com a genealogia, que para eles é importantíssimo, mostrando que Jesus vem da linhagem de Davi. Então eu me agarrei a isso. Ele começou a ler a genealogia, e o que para a maioria dos brasileiros seria extremamente chato, para ele foi extremamente interessante. Ele começou a ler aquilo, e ele foi lendo e traduzindo para mim, e eu pensando assim, ele está chegando em Jesus, daqui a pouco ele lê o nome de Jesus, Yeshua, ele vai tomar um susto. E ele foi se impressionando, até que ele percebeu, Jesus era da linhagem de Davi, não sabia disso. E ele falou assim, aí ele parou, ele nunca tinha lido o Novo Testamento, já tinha ouvido falar, claro, lá existe, isso se encontra, mas ele nunca tinha tido esse interesse. Ele falou assim, rapaz, interessante esse livro. Quem foi que escreveu? Cara, dá uma lida aí que você vai ver. E ele começou a ler e buscar, e a gente sempre discutia nesse nível, não a questão da religião, mas as questões da fé. E ele era um desses jovens que tinha a cabeça muito aberta. Normalmente quem é jovem tem a cabeça mais aberta. E ele amava muito a Deus, eu percebia que ele amava a Deus. E ele não se agarrava tanto a essas exterioridades, a esses ritos, ele questionava essas coisas. Então eu percebi que ele tinha uma busca ali. E uma vez a gente estava discutindo, estava falando do livro novamente, e eu citei o nome de Deus, em hebraico, um nome que para eles é o nome mais sagrado, que é o Yahvé, que a gente chama de Javé, ou chama de Jeová. Eles não citam esse nome de forma alguma. E isso é uma coisa tão forte, que eles têm tanto medo de falar esse nome em vão, que eles preferem esquecer que esse nome existe, para não correr o risco de pecar. É o zelo da lei, que às vezes é tão grande que leva a gente a esquecer do próprio Deus. A gente se abraça a lei de Deus e esquece quem era Deus. Isso aconteceu com esse rapaz. Ele lia no que estava escrito Yahvé, com as letras em hebraico, Yud, Resh, essas coisas todas, e ele lia Adonai. Era como se tivesse escrito Diogo e ele lesse Daniel. E eu mostrava para ele falava hebraico, ele era de lá. Eu mostrava, não, está aqui, está escrito. Ele falou, esse nome não existe. Eu já ouvi algumas pessoas falando até, mas não tem esse nome na Torá. Aí eu abri e mostrei para ele, está aqui. É só você ler. E aí ele dizia, não, mas aqui é diferente. Quando você junta essas letras especificamente, aí vira Adonai, não vira Yahvé. Eu falei, eu não conseguia acreditar naquilo, verdade. Como é que uma pessoa alfabetizada não conseguia ler? Estava tão catequizado, quando vê aquelas palavras, aquelas letras juntas, ele lê Adonai, que ele não conseguia ler. E eu deixei isso quieto, eu não vou forçar a noção de surda, porque o cara não estava conseguindo ler. E aí, a gente seguiu em contato, e eu mudei, fui para outra cidade, e a gente se encontrou depois. Ele falou, rapaz, você não sabe o que aconteceu? Eu consegui ler. Eu estava lá e eu vi o nome, eu não conseguia entender como é que eu não conseguia ver antes. Estava lá o nome, Yahvé. Ele não falou o nome, ele falou, estava lá o nome, ele falava Yahvé, mas não falava o nome todo. Não fala, porque aí ele acha que vai acontecer alguma coisa. Exatamente, para não escrever o nome completo. Então, e aí, mas a coisa foi além. Ele disse assim, aí eu percebi que desse nome se origina Josué, Yoshua. De Yahvé vem Yoshua, e esse era o mesmo nome de Jesus. Yoshua, então quando eles falam de Jesus lá, eles precisam falar da genealogia. Quando eu disse que estava escrevendo um livro sobre a história de Josué, eles perguntaram, Josué filho de Nun ou Josué filho de José? Porque para eles é o mesmo nome, soa da mesma forma. Então precisava dizer, o filho de Nun, nem lembrava que era Nun, os pais de Josué. E então ele chegou a Jesus. Ele falou, por isso que Jesus dizia que ele era o Salvador, porque esse nome significa Deus salva. Então esse cara saiu de uma palavra que ele não conseguia ler no Antigo Testamento e chegou até Jesus sozinho. Deus é bom demais. Deus é bom demais, meus irmãos. Quem é que fez isso? Não foi pastor, não foi missionário, não foi rabino. Espírito Santo de Deus, que nos ensina sobre todas as coisas. É nessa dependência
que a gente faz a obra. Amém? Talvez. Queridos, Davi funciona assim, né? Davi passou 9 meses em Israel, mantido lá pelas ofertas de irmãos da igreja que davam cobertura a ele, mas também tem sido interessante nesse aspecto da manutenção de Davi, fruto do próprio trabalho de Davi. Deus tem dado a Davi uma habilidade para escrever. Escreveu esse primeiro livro ano passado, Repensando o Jejum, que alguns irmãos aqui têm, e ainda tem algumas unidades desse livro ali fora. Davi trouxe para deixar à disposição, custa R$10, e nessa experiência de Israel, ele agora testificou isso aqui. Davi escreveu esse livro que eu ainda não conheço, não li, baseado na história de Josué, e o título é Tome Posse. Esse livro custa R$15 ali fora, esse custa 10, Repensando o Jejum, e Tome Posse custa 15.